Thank you. Muito obrigado. It's an absolute delight to be here with you again. É um prazer muito grande estar aqui convosco novamente. And some of you may not know who I am. Alguns de vocês talvez não saibam quem eu sou. So I'm a man who's been married for 54 years to the same woman. Homem que estou casado há 54 anos com a mesma esposa. And she's grateful for any prayers that you would send up for her because she has to live with me. Ela é grata por todas as orações que possam enviar ao céu para a sua vida, para poder ter graça para aturá-lo. So I have 4 married children who are following the Lord. Tenho 4 filhos casados que estão a seguir o Senhor. And 17 grandchildren who are choosing to follow the Lord as they grow up. E 17 netos que estão a escolher também seguir ao Senhor enquanto crescem. I started serving the Lord when I was 10 years old. Comecei a servir ao Senhor com 10 anos de idade. The Lord came and visited me and made it clear that I needed him. O Senhor veio e visitou-me e tornou claro que eu precisava dele. I wasn't in trouble. Eu não estava a portar mal. How can you be in trouble at 10 years old? Pretty hard. É um bocado difícil estar a portar mal ou estar a ser castigado com 10 anos de idade. So the decision that I made that day is a decision that I'm walking in today. Essa decisão que eu tomei naquele dia é a mesma decisão que eu estou a andar sobre hoje em dia. And what I would like to lead us in today O que eu gostava de conduzir-nos hoje is an exercise in learning by doing. é um exercício de fazer, de aprender através de fazer, não é? É isso. And it's also an exercise in growing in faith. Também é um exercício ao crescermos na fé. So we're going to do something that's a little different than what we do in normally in this part of the service. Então vamos fazer algo que é um pouco diferente daquilo que nós normalmente fazemos nesta parte da celebração. My second son coined a phrase about this part of the service. O meu segundo filho, ele diz uma frase acerca desta parte da celebração. He said, "Oh, the boring part." Diz, aquela parte chata da celebração. And so maybe it'll be a little less boring today because I won't just be talking to you. Talvez seja um pouco menos chato, porque não vai ser somente eu falar a vocês. But you're going to participate in what we are doing in the first portion of this. Mas vocês vão participar naquilo que nós estamos aqui a fazer nesta primeira parte desta parte da celebração. At least 21 of you. Pelo menos 21 de vocês vão participar. But this is not just a religious thing to do. Mas isto não é somente algo religioso que nós vamos fazer. And it's not just a learning exercise. Também não é um exercício somente de aprendizagem. It's actually designed to be a part of something we do that is powerful. É realmente desenhado para ser algo que nós fazemos que é realmente poderoso. I call what we are going to do the power of declaration. Eu chamo o que nós vamos fazer é este poder da declaração. So I've already done this with my own congregation at home. Eu já fiz isso com a minha congregação lá em casa. As we went along and it became more and more evident to everybody what was going on. Quando nós caminhamos nisso, tornou-se mais e mais evidente a todos o que estava a passar. I want to encourage you to engage it at that level. Eu quero encorajar-te a conectar-te a esse nível. And so recently the Lord has been speaking to me as a man of God. Recentemente o Senhor tem falado comigo como homem de Deus about how important it is for me to realize all the time that Jesus Christ is Lord. Para eu tomar consciência de todas as vezes que o Senhor Jesus é Senhor. And to live that way as a human being. E de viver dessa forma como ser humano.
This is not a religious thing to do. This is a powerful spiritual thing to do. Isto não é uma prática religiosa que nós vamos estar a fazer, mas é uma prática ou algo muito espiritual e poderoso. In fact, most of what we do that is healthy for us in God really is not institutional. Muito que nós fazemos que é realmente saudável para nós em Deus não é muito institucional. Obrigado. It's not religious Não é religioso, because Jesus didn't come to make the best religion on earth. Jesus não veio para fazer a melhor religião aqui na Terra. He came to introduce us to his Father, Ele vem para nos introduzir ao Pai, open the door for us to become a part of that family, abrir a porta para que nós pudéssemos fazer parte dessa família, and for us to enter into that relationship with the living God, é para nós entrarmos nesse relacionamento com o Deus vivo. not only for the rest of our life on earth, Não somente para o resto da nossa vida na Terra, but for eternity. mas para a eternidade. How many of you know that? Quantos sabem isso? Yes. Sim. We're going to do something that's important to that. Nós vamos fazer algo que é muito importante para isso. And so I can't talk about all the implications, or I would spend all of our time doing that. Eu não posso explicar todas as implicações disto, senão eu ia gastar todo o nosso tempo somente nisso. But I was just in Morocco using this declaration that we're going to use together as a powerful thing. Mas eu estava em Marrocos a usar esta declaração que nós vamos fazer em conjunto como algo muito poderoso. So let's just do this. Então vamos fazer Explain isto, what pronto. we're doing and get us started here. Então, eu vou só explicar, vai haver várias declarações a passar na tela lá atrás. Algumas declarações vão ser feitas em conjunto. Então, eu vou fazer a declaração, vocês vão repetir. Outras declarações eu vou fazer, eu e o Ted vamos fazer. E outras declarações vocês vão fazer. Há pessoas que têm leitor 1, leitor 2, leitor 3. São 21 pessoas que vão participar nesta leitura, em que vai passar ali atrás para todos nós podermos acompanhar nessa leitura individual e também coletiva de todos, ok? Quando for a vossa vez, eu leio 1, 2, eu vou chegar perto, vou passar ao microfone, vocês vão somente ler o texto e nós vamos estar em concordância com aquilo. Podem ficar no vosso lugar, é só fazer o sinal, olha, sou 1, sou 2, sou 3, e eu vou chegar perto de vocês para lerem o texto. One more comment from me. Mais comentário meu. As I was preparing this, I was reviewing a number of podcasts. Enquanto eu estava a preparar isso, eu estava a ver e rever alguns podcasts. And I ran across one that was put out by Muslims. Eu vi podcast que estava divulgado por muçulmanos. And there were numerous imams who were challenging the Christian world, Vi vários imãs que estavam a desafiar o mundo cristão, saying you cannot prove that Jesus thought he was the Son of God. Tu não consegues comprovar que Jesus pensava que era o Filho de Deus. He never said it, other people said it about him. Ele nunca disse sobre ele próprio, outras pessoas disseram sobre a sua vida. It's of course a false statement, Isso, but claro, é uma declaração falsa. what I want to say is what we are doing here Que aqui eu quero dizer, aquilo que nós vamos aqui fazer is to have an effect on every other idea in the world. é para ter um efeito sobre todas as outras ideias que existem no mundo. All of the scriptures that we're giving us, that God gave to us. Todas as escrituras que Deus nos tem dado, I was going to say the Holy Bible and hold my Bible up, but I eu ia don't have dizer one here. a Santa Bíblia, as Sagradas Escrituras, mas não tenho a minha Bíblia. Eu uso one. There you go. Everything in here Todas as coisas aqui dentro leads up to Christ, encaminha para Cristo, declares Christ, declara Cristo, recognizes Christ, reconhece Cristo and shows what God is doing with Jesus Christ. e mostra o que é que Deus está a fazer através de Jesus Cristo. Let's do that together. Então vamos fazer isso em conjunto. Okay. Are people going to take a mic? I'm going to go to them. Oh,
That's really good. Okay, I would like each person who reads theirs to stand up Quero que cada pessoa que vai ler depois fique em pé na altura, because you're declaring porque something. tu estás a declarar algo It just seems to say that physically as well. e vais dizer isso de uma forma física também ao ficar em pé. There are a couple of things that encourage us all to say. Há várias coisas que encoraja todos nós declararmos. Where will that be up here? So we Good, then I'll meet over here to the side. So you see that? Yeah, I So know. That's all of us. Yeah. So I have all in English here. Ele tem tudo em inglês. So I'll try to follow my own directions. Let's do this. Eu vou tentar seguir também a direção. Vamos fazer isto. Bora. Então a primeira declaração é para todos. All right? Então eu vou dizer a primeira frase e depois vocês repetem. E vou dizer a segunda frase e depois repetem. Então, está escrito: Jesus o Cristo. O Filho de Deus vivo é o Senhor. Ok. E depois eu vou fazer a minha declaração a seguir. Está escrito no Salmo 119: a tua palavra, Senhor, para sempre está afirmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. As tuas leis permanecem até hoje, pois todas as coisas te servem. Now it's us. So then, upon this word, let it be that things that are temporal realities in this nation Então, com a base nesta palavra, que as coisas que são realidades temporais nesta nação, no matter how long they have been in dominion, independentemente do tempo em que estão debaixo de outro domínio, let them be moved more and more, day after day, year after year, decade after decade, century after century, sejam movidas mais e mais, dia após dia, ano após ano, década após década, século após século, into the place of serving the word and the purposes of the Lord God Almighty Himself. para uma posição em que servem a palavra e os propósitos do Senhor Deus Todo-Poderoso, Maker of heaven and earth and sustainer of all things by the power of His word. Criador do céu e da terra, sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quem aqui é um? Também está escrito em Hebreus 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Quem tem o 2? De fato, sobre esse grande nome escrito em Isaías 9, o profeta, ao falar da criança que nasceria, do filho que nos seria dado, Jesus, o Cristo, o Filho de Davi, profetizou que o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías disse que o povo que andava em trevas, nele veria uma grande luz, e para os que viviam em trevas profundas uma luz brilhará. Assim seja. A profecia de Isaías também declarou que o governo estaria sobre os seus ombros e que não haveria fim para o aumento do seu governo ou da paz, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo com justiça e retidão, desde o tempo do seu nascimento e vida, agora e para sempre. Ele disse a verdade sobre o nascimento do Filho que nos foi dado, o pleno alcance do impacto da sua vida e o poder que estabeleceria e sustentaria o seu governo quando declarou: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto acontecer.
What has been begun shall not cease to be done until all the intent of the Lord God Almighty has been brought into its full manifestation. O que foi iniciado não deixará de ser feito até que toda a intenção do Senhor Deus Todo-Poderoso seja plenamente manifestada. Thus says the zeal of the Lord. Assim diz o zelo do Senhor. I shall not be thwarted by any power or authority, dominion or being in heaven or on earth or under the earth, until all has been completed. Não serei frustrado em geração, a sua aliança permanece para sempre. Para sempre. Yeah, I didn't read all of it. It's not here, all of it. Okay. Ok, está aqui. Assim diz o zelo do Senhor: não serei frustrado para nenhum poder, autoridade, domínio ou ser no céu, na terra ou debaixo da terra, até que tudo esteja completo. Keep on going. 3. Também está escrito em Isaías: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que o come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. 4. By the way, if you hear something that you believe, you can say amen. Sim, or se vocês yes, escutam qualquer or coisa que something like that. acreditam, vocês podem dizer amém ou sim. E essas coisas estão escritas sobre a purificação dos pecados que ele certamente realizou e sobre a sua subsequente exaltação no livro de Atos e em outros lugares. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel que Deus o fez Senhor e Cristo. Este Jesus a quem vocês crucificaram. O relato continua dizendo: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Yes, these things are as true today as on the day of Pentecost. Sim, essas verdades permanecem tão reais hoje quanto no dia de Pentecostes. Precisely because that was and is the full intent of the Lord our God. Porque esse era, ainda é, o pleno propósito do Senhor nosso Deus. It was declared on that day and stands true today. Foi declarado naquele dia e continua verdadeiro hoje. Because he is the same yesterday, today, and forever. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Millennia cannot nullify his word. Milénios não podem anular a sua palavra. Disparate cultures, untold numbers of cities or nations, the rise and fall of rulers, good and bad, blessed and cursed. Culturas diversas, incontáveis cidades e nações, ascensão e queda de governantes, bons ou maus, abençoados ou amaldiçoados. Varieties of languages, cultural belief systems, religions, philosophies, perversions, persecutions, wars and rumors of wars, enslavements and or liberties, scientific or historic discoveries, nor anything. Variedades de idiomas, sistemas de crença, religiões, filosofias, corrupções, perseguições, guerras e rumores de guerra, escravidão ou liberdades, descobertas científicas ou históricas, nada, absolutamente nada, que provém da humanidade ou de forças demoníacas.
Tem que ler uma nova. Nothing can make void the word of God or hinder its fulfillment in the fullness of time. Para invalidar a palavra de Deus, nem impedir o seu cumprimento na plenitude dos tempos. There is nothing truer than that. Nada é mais verdadeiro que isso. It is written Agora todos em all conjunto. together. Go ahead. Está escrito: The Lord God. o Senhor Deus é bom e a sua misericórdia é eterna. A sua verdade permanece de geração em geração. A sua aliança permanece para sempre e sempre. Amém. 5. 5. Está escrito: porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por ele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, governantes ou autoridades. Todas coisas foram criadas por ele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas, e nele todas as coisas mantêm-se firme. Ele é também a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para que ele próprio tenha a primazia em tudo. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e por meio dele reconciliar todas as coisas consigo, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz, seja coisas na terra ou coisas no céu. Thank you, Lord. Também está escrito: todas essas coisas aconteceram conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todos os governos e autoridade, poder e domínio, e todo o nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas essas coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e toda e qualquer circunstância. Amém. Vamos todos em conjunto. O testemunho é verdadeiro. Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Senhor. It is indisputable by the word of God and is attested to by the existence of his testimony today in the scriptures. É indiscutível conforme a palavra de Deus e é confirmado pela existência do seu testemunho hoje nas Escrituras. In the witness of his followers themselves. No testemunho dos seus seguidores. In the church's existence and substance over the millennia. Na existência e perseverança da igreja ao longo dos milénios. In the veracity of fulfilled prophecy. Na veracidade das profecias cumpridas. In God's word coming to pass in creation. Na palavra de Deus que se cumpre na criação. In Israel. Em Israel. In so many cities and nations. Em tantas cidades e nações. In Christ Jesus himself. Em Cristo Jesus. In the gospel, no evangelho, in the church, na igreja, and in so many characteristics and dynamics of societies, cultures, families, and generations of which he spoke. E em tantos aspectos e dinâmicas das sociedades, culturas, famílias e gerações sobre as quais ele falou. Número 7. No livro de revelação de Jesus Cristo está escrito que um anjo que acompanhava o apóstolo João, o autor deste livro, disse: Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus.
Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Yes. Sobre o seu nascimento está escrito: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, para nos resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitarão sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Amém. 9. Sobre a sua apresentação está escrito: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e o Espírito Santo estava sobre ele. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, tomando o menino Jesus nos braços, bendisse a Deus e disse: segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. 10. Quem tem 10? Sobre o seu ministério está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os corações partidos, a proclamar libertação aos cativos e liberdade aos prisioneiros, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a conceder aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a sua glória. Pois assim como a terra faz brotar a semente e o jardim faz germinar o que nele foi semeado, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. 11. Sobre o seu batismo está escrito: e aconteceu que, enquanto todo o povo era batizado, também Jesus foi batizado. E, enquanto orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e do céu veio uma voz dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E em outro relato está escrito: este é o testemunho de João. Eu não sou o Cristo, sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista também declarou: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vós não conheceis. É aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. No dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É deste que eu dizia: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e testifico que este é o Filho de Deus. Quem tem 12? Sobre a afirmação de sua própria divindade, está escrito: naquele tempo, realizou-se em Jerusalém a festa da dedicação. E os judeus disseram a ele: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: eu já vos disse, e não credes. As obras que faço em nome do meu Pai, essas dão testemunho em mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. 14. 13. E quando Jesus perguntou aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou?
Está escrito que Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. 14. Sobre a sua transfiguração está escrito: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um alto monte, à parte. E ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. 15. Sobre a sua oração está escrito: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, tendo completado a obra que me confiaste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Palavra do Senhor. Amém. 16. Quem tem 16? Ninguém tem 16? Talvez está. Então leio eu. E sobre os seus julgamentos está escrito: o sumo sacerdote que lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que não digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu disseste contudo, e eu vos declaro que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Eis que agora mesmo ouviste a blasfémia que vos parece. E todos responderam: É réu de morte. E todo o conselho se levantou e o levou diante de Pilatos, acusando-o, dizendo que haviam encontrado Jesus enganado a nação, proibindo de pagar o tributo a César, e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. Pilatos então lhe perguntou: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu a Pilatos: Tu o dizes. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu fosse entregue aos judeus. Mas como é o meu reino, não é daqui. Então Pilatos lhe disse: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. 17. Sobre o poder do seu sofrimento e morte na cruz está escrito: Quando chegaram a um lugar chamado Caveiro, ali o crucificaram. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E era quase a hora sexta, quando trevas cobriram toda a terra, pois o sol deixou de brilhar e o véu do templo se rasgou. E Jesus, chamando em alta voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. 18.
Junto ao seu túmulo, onde a pedra fora removida, está escrito: De repente apareceram 2 homens com vestes resplandecentes e disseram às mulheres que haviam vindo ungir o corpo de Jesus com aromas e perfumes: Por que buscar entre os mortos aqueles que vivem? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos disse quando ainda estava na Galiléia: É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. 19. Então está escrito, ele disse aos seus discípulos: Depois de ressuscitar, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Is this not a direct testimony from his own mouth that he is the Son of God and that he is Lord in heaven and on earth? Acaso não é este testemunho direto da própria boca de Jesus que ele é o Filho de Deus, o Senhor no céu e na terra? The one who is Lord is the authority and holds the authority, or he is not Lord. Aquele que é Senhor é quem possui a autoridade e exerce a autoridade. Caso contrário, não seria Senhor. 20. Também está escrito sobre esse tempo: Jesus foi elevado ao céu depois de ter, pelo Espírito Santo, dado instruções aos apóstolos que escolhera. A estes, depois do seu sofrimento, ele mesmo se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, tendo dito estas coisas, foi elevado às alturas, enquanto eles o observavam, e uma nuvem o encobriu com os seus olhos. E está escrito sobre a sua ascensão, como foi visto e profetizado por Daniel em visão noturna. Continuei olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Yes. Amen. All these things are written, and all of the history of heaven and earth rest upon the fulcrum of God's word. Todas essas coisas estão escritas e toda a história dos céus e da terra tem como base a palavra de Deus. Indeed, this is why Jesus taught his disciples to pray as we do right now. De fato, é por isso que Jesus ensinou aos seus discípulos a orar assim como oramos agora. Vamos ficar em pé. Podemos orar em conjunto? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe aqui em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim seja. Jesus Cristo é o Senhor. Conseguimos repetir isso? Assim seja. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amen. Podem tomar os vossos lugares. Let's clap. Vamos bater as mãos. Okay. You'll have to excuse me, I'm working on something that I never do. Peço perdão, eu estou a trabalhar em algo que eu nunca faço. Here we are.
aqui já estamos. What can I do to sum this up and to challenge us appropriately here? O que é que eu posso fazer para resumir isto e para nos desafiar de uma forma apropriada aqui? A young man that I brought into a time of a year and a half when I was discipling my own sons. Jovem que eu trouxe junto enquanto num ano e meio estava a discipular os meus próprios filhos. He's not so young anymore. I think he's about 54 years old. Já não é assim tão jovem, eu acho que tem por volta de 54 anos. He's a medical doctor. Ele é doutor de medicina. He visited our church and he spoke to us. Ele visitou a nossa igreja e falou conosco. And the phrase that he was using to speak about was this phrase. E a frase que ele usava para poder falar conosco era: The revelation is the treasure. A revelação é o tesouro. Let's say that together. Vamos dizer isso em conjunto. A revelação é o tesouro. It's one thing for Jesus Christ to be Lord. That's God's business. É uma coisa Jesus Cristo ser Senhor, isso é o trabalho de Deus. But it's another thing for us to have that revealed to us as it was revealed to Peter. É outra coisa isso estar revelado a nós tal como foi revelado a Pedro. When Peter said, and Pedro diz, we talked about that scripture, e nós falamos acerca dessa escritura, nós declaramos essa escritura. He said, "You are the Christ, the Son of the living God." Diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. And Jesus said, "Father revealed that to you." E Jesus diz, o Pai te revelou isso. Put your hands out like this. Só abre as mãos assim, desta forma. I say in the name of Jesus, Heavenly Father, eu declaro em nome de Jesus, reveal Pai the power celestial, and the glory, revela o poder e a glória e o domínio of the Lord Jesus Christ do Senhor Jesus Cristo. May we not cease to grow in that understanding. Que nós não deixamos de crescer nesse conhecimento. In Jesus' name. Em nome de Jesus. So in Matthew chapter 13, em Mateus capítulo 13, it says the kingdom of God is like a treasure. Diz que o reino dos céus é como tesouro. This is a parable. Isto é uma parábola. But it's spoken as a parable to bring revelation to those with ears to hear. Mas é falado como uma parábola para trazer revelação a quem está a ouvir. If you find the kingdom of God on this earth, se encontrares o reino de Deus nesta terra, you will sell everything you have to own that piece of land. Vais vender tudo que tu tens para ter esse pedaço de terra. Into the temporal world comes not only the Son of the living God. Neste mundo temporal não somente chega o Filho de Deus, but in this world that was created that we live in now. Mas neste mundo que foi criado em que nós habitamos agora, the revelation of Jesus Christ has come. A revelação de Jesus Cristo chegou. And we can have that revelation. E nós podemos pegar nessa revelação. I'm not saying you have none of it. E não estou a dizer que vocês não têm nenhuma revelação. I'm saying Jesus asked his own disciples when he was right with them. Jesus perguntou a seus próprios discípulos quando ele estava fisicamente com eles. He said, "Do you understand these things?" Diz, compreendem estas coisas? Now Jesus knew they didn't understand. Jesus sabia que eles não estavam a entender nada. Yep, we got it. Mas eles dizem sim, eu já compreendi. We got it. We Nós got percebemos nothing else isso. to learn. It's ours. Não há nada mais para aprender, é nosso. But after his resurrection, he needed to spend 40 days with them talking about the kingdom of God. Mas depois da sua ressurreição, tinha que passar mais 40 dias com eles a falar acerca do reino de Deus. And then he said, go in this room and wait on me. E depois ele diz, entra nesta sala e espera por mim. Because I need to send you the Holy Spirit. Porque eu preciso de enviar-vos o Espírito Santo. These things are bigger than you. Estas coisas são maiores do que ti. They're even bigger than somebody who has seen the Son of God resurrected. Até são maiores do que quem já viu o Filho de Deus ressurreto. You need the Holy Spirit to get a hold of these Tu things. precisas do Espírito Santo para agarrar estas coisas.
So put your hands out again. Então, abre as mãos novamente. This is impartation. Isto é I say, Holy Spirit, derramar. come Então, upon Espírito us Santo vem as sobre people, nós. E neste that povo, these revelations might be not only owned by us, para que estas revelações não somente pertencem-nos, but that they may continue to be unfolded to mas que us, continuamente sejam abertas para so nós. that we can live in the power of them. Para que nós possamos viver no poder delas. We don't want to wait till later. Nós não queremos esperar para mais We want to tarde. be a part of what Jesus Christ the Lord is doing today. Queremos fazer parte do que Jesus Cristo, o Senhor, está a fazer hoje. Receive the Holy Spirit Recebe for o these Espírito things Santo agora mesmo. right now. In the Agora name of mesmo, onde tu Jesus. estás, em nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Can I ask you something? Posso perguntar-te algo? While we were doing these declarations, Enquanto estávamos a fazer estas did you declarações, have a moment of some understanding or a reflection on the power of what was happening? vocês tiveram algum momento de reflexão sobre o poder ou alguma coisa estava a acontecer em vocês? These are not just for feelings. Isto não é somente para os nossos sentimentos. These are for opening us to God and God to us. Isto é para nos abrir a Deus e Deus para conosco. Okay. When my wife had an experience when she was a young child. Quando a minha esposa teve uma experiência quando ela era jovem, In the church, they were having like an altar call. quando estavam na igreja a ter um apelo, And she got out of the row, e ela saiu started do corredor walking down the e aisle. estava a caminhar no corredor, And the Holy Spirit stopped her in the middle of the aisle e o Espírito Santo parou-a no meio daquele corredor and poured gold into her. e derramou ouro dentro Saw it dela. happening. There she is E ela in a- viu isso in a acontecer. Lutheran church, Ela estava ali numa igreja luterana and the Holy Spirit was pouring gold into her being as a 6-year-old child. e o Espírito Santo estava a derramar ouro dentro do seu ser como uma criança. To this day, I call her my golden girl. Ela tinha 6 anos e até este dia eu chamo-a como menina dourada, de ouro. She had a revelation of God. Ela teve uma revelação de Deus naquela hora. We have, Nós temos and we shall. e nós vamos ter. Okay? We shall be more and more full of the revelation of Nós vamos estar mais e mais cheios desta revelação. So I don't want to take a lot more time here, Eu não quero ocupar muito mais tempo aqui hoje de manhã, but Jesus' statement alone, mas a declaração de Jesus somente. all authority in heaven and on earth has been given to me. Toda a autoridade nos céus e na terra tem-me sido dada. Is about more than you and Jesus. É mais acerca daquilo de que somente tu e Jesus. It's about more than your and my destiny. Até é maior do que o meu destino e o teu destino. It's about every corner of this created world. É acerca de cada canto deste mundo criado. Since the moment it was created, Desde o momento em que foi criado, until God sheds it like a garment, até que Deus liberta isso como uma veste trades it in e troca for the new heavens and the new para earth, os novos céus e a nova terra, where righteousness dwells. onde a justiça habita. And between now and then, É de agora até lá, that power esse poder is invested in us. está investido em nós. Not us alone, Não somente but it's nós, shared with us. mas é partilhado Because conosco. the new life that we have received in Porque essa Him nova vida que nós temos recebido is a nele prepayment é on the new heavens and the new earth. pré-pagamento daqueles novos where céus e nova righteousness terra, de dwells. justiça permanece. Okay? It's a part of the same thing that God's doing. Faz parte da mesma coisa que Deus está a fazer.
So I would encourage you in these days that I could prophesy to us Eu quero encorajar-te nestes dias para que eu possa profetizar a nós that the reality of the Lordship of Jesus Christ is on the line in this day. que a realidade de senhorio de Jesus Cristo está nestes dias. And I, for one, stand on the side of the Lord Jesus Christ. Há uma linha que define o senhorio de Jesus e eu quero permanecer do lado em que eu tenho a revelação de Jesus Cristo como o Senhor. I would like to encourage you then to get this whole text. Eu quero encorajar-te a receber este texto por inteiro. Seth promised me that he was going to write daily meditations on this for a week. Sim, durante esta semana eu vou escrever devocionais sobre esta mensagem e publicar no grupo do WhatsApp. He will be working miracles if he can cover all of this in a week. Eu vou estar a fazer um milagre se eu consigo cobrir todas estas 21 declarações só numa semana. But I encourage you to participate with those meditations. Eu encorajo-vos a participar nestas meditações and to get the text of this declaration. E receber o texto desta declaração, que eu também vou colocar no WhatsApp da igreja. And try to step into it in this way. E tente entrar nisso desta forma. It's not short. Não é curto este texto, é comprido. So give yourself a few minutes. Então, separa alguns minutos. And stand up somewhere. E fica em pé em algum lado. And say, Jesus Christ is Lord. E declara Jesus Cristo é o Senhor. And declare this and see what it does in your life. E declara estes textos e vê o que eles vão fazer na tua vida. I have a prayer about one of the passages of scriptures that was quoted in here. Eu tenho uma oração sobre uma das escrituras que foi aqui citado. I wrote these down. Eu escrevi este. I thought and I prayed about Eu this. pensei e orei sobre isto. For years I have asked the Lord, now what does this sentence mean? Can you really show me that? Durante anos eu perguntava ao Senhor, o que realmente esta frase quer dizer? Revela-me isso. And the last morning that I was in Morocco, God gave me a revelation on that line. Na última manhã que eu estava em Marrocos, Deus deu uma revelação sobre essa frase. May God give revelation to his people in this room. Que Deus dê revelação ao seu povo aqui nesta sala. Of the phenomena of Jesus Christ being Lord today. Do fenómeno de Deus, Jesus Cristo ser Senhor hoje. Amen. 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 Amém. Quando nós estamos nesta caminhada de sermos expandidos pelo Senhor, a nossa visão tem que transferir de somente olhar para as nossas vidas, mas olhar realmente para Cristo. É ali onde nós temos uma visão clara daquilo que Deus quer fazer hoje em dia. Então hoje vamos ficar em pé e vamos terminar esta reunião somente pedindo a Deus para que a nossa vida, que a nossa percepção da vida em que nós vivemos seja transformada. Amém? Tantas vezes nós olhamos para aquilo que nós vivemos, mas nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador de todas as coisas. Nós temos que tirar os nossos olhos somente aquilo que nós estamos a passar para olhar para Ele, que a nossa visão seja alargada das circunstâncias que nós estamos a viver. Eu sei que provavelmente tu estás a passar por circunstâncias difíceis, em que eu não consigo resolver isso. Eu não consigo. A igreja não consegue resolver, mas Jesus consegue. Amém? Jesus consegue resolver os teus problemas. Ele consegue transmitir uma revelação, uma nova visão daquilo que estás a viver. Então fecha os teus olhos onde tu estás, só abre as tuas mãos e pede essa revelação a Jesus. Diz: Jesus, revela-me quem tu és. Revela-me a forma em que tu vês a minha própria vida. Revela-me o que eu estou a passar. Quem é que eu sou? Revela-me o teu propósito para a minha vida. Revela-me, Senhor, o que é que eu devo fazer o amanhã. Como é que eu devo viver? Revela-me, Senhor. Revela-me, alarga a minha visão.
Que não seja limitado por aquilo que estou a sentir ou ver neste momento, mas eu consigo basear a minha vida sobre a tua palavra. Amém, igreja? Amém? Amém. Há um poder incrível na declaração da palavra. Fé nasce quando nós declaramos a palavra de Deus. Talvez tenha estado a viver situações difíceis, mas fé vai segurar a tua vida, fé em Jesus. Então, quando estas declarações são publicadas, por favor, agarre isso com determinação. Agarre isso com fé e declare em voz alta essas declarações para que algo aconteça no teu interior. Amém? E que tu possas crescer em maior entendimento de Jesus Cristo.